Cabral, bom dia, Favalli. Favalli, deixa eu falar uma coisa para você. Você sempre foi um cara muito bem informado, né? Eu acho que é um dos jornalistas assim que tem a visão mais aguçada em termos de cenário internacional do Brasil, tá? Pela sua experiência aí, né? E pela sua bagagem de formação também. Eu queria saber o seguinte: eu e o Dr. Cabral estivemos recentemente no Congresso, foi semana passada, e a gente falou sobre BRICS. Eu, particularmente, fiquei surpreso de ver que esse assunto não está pegando alguns congressistas de calças curtas. O pessoal está antenado com isso. Eu fiquei surpreso positivamente, eu achei muito bom isso. Porque o pessoal está realmente vendo que o Brasil vai ter algum papel aí. Mas eu queria a tua visão. Como é que você vê, como é que você acha que a imprensa vê e o resto da elite no Brasil enxerga os BRICS? Porque não tem mais como esconder um elefante na sala, né? Enfim, a gente queria a tua visão. Gente, queria agradecer aqui. Toda a qualidade do meu trabalho passa pelas informações que eu recebo quase que diariamente, tanto do professor Cabral quanto do comandante Farinazzo. Então, o profissional que eu me tornei e o que eu venho me tornado a cada dia passa por essas duas mentes brilhantes aqui. Eu tenho o maior prazer de participar do programa deles, porque eu os chamo para participar do meu, estão sempre disponíveis, e nos bastidores a gente se fala com muita frequência, com informações muito precisas. Então é um agradecimento mútuo e é um prazer mútuo estar num canal aqui tão nobre quanto o dos senhores. Comandante Farinazzo, os BRICS são o seguinte: como você falou, não dá mais para esconder o elefante, e nós vamos começar a 2025 talvez tentando aprender com os chineses, que sempre fazem planos de médio a longo prazo. Os chineses estão sempre olhando uma geração à frente, 30 anos depois de uma data de um acordo assinado. E os BRICS agora, quer dizer, os BRICS já tem um pouco dessa visão chinesa e agora eles tomam mais espaço. Antes de falar da inserção do Brasil nesse contexto, vamos falar da mudança que foi o dos BRICS de 2023 para 2024. Em 2024, os BRICS dobraram de tamanho. A partir de janeiro de 2024, o que nós éramos, Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, 5, agora são 11. Entraram países que alguém olha para o mapa, mas não faz muito sentido. A Etiópia, primeiro que a Etiópia, e eu falo com conhecimento de causa porque eu estive na capital Addis Abeba, a Etiópia hoje ainda tem problemas de fome, ainda tem problemas de pobreza, miséria, mas está muito distante daquela Etiópia que ficou famosa nos anos 80 com aquelas campanhas, principalmente dos Estados Unidos, abraçadas por artistas para levar dinheiro para ajuda humanitária. A Etiópia ainda tem muitos problemas estruturais, mas já se modernizou muito, a partir da onde de uma posição logística do chifre da África, que é um trampolim que conecta o Oriente Médio e a Ásia. A China já viu isso faz tempo e está investindo pesadamente na infraestrutura da Etiópia, primeiro, para fazer parte do chamado Road and Belt Initiative, que é a maior obra de infraestrutura da história da humanidade, sem nenhum exagero. E agora, com a conexão da Etiópia nos BRICS, também é uma ponta de lança que vai conectar o meio do caminho, que é a África, com o Ocidente e o Oriente. Então, esse é o tipo de magnitude, de visão ampla dos chineses. O Brasil está inserido nesse contexto porque vai fornecer para aquele país em que o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial concordam que será a grande potência hegemônica do século XXI. A China. A gente só não sabe se vai ser antes de 2050, depois de 2050. Há quem diga que isso vai acontecer agora em 2035. Não se sabe exatamente quando, mas sabemos que será. O Brasil está inserido nesse contexto, numa posição confortável, mas ainda não estratégica. Qual que eu acho que é a mudança que os BRICS têm, que o Brasil tem que fazer dentro dos BRICS? Primeiro, o Brasil vai continuar sendo, agora, e num curto espaço de tempo, um importante fornecedor de matéria-prima. Comida, porque nós exportamos majoritariamente para a China soja, que chega na China e vira ração para porcos, que a proteína animal da culinária chinesa, e culturalmente falando, eles consomem muito carne suína, e para alimentar os porcos chineses é a partir da soja brasileira.
e todo tipo, toda sorte de matéria-prima, a exemplo de uma trinca de ases que a gente faz muito bem, ferro, alumínio e aço. Tirando combustível, tirando derivados de petróleo, óleos lubrificantes, a gente abastece a China com esse material. Então, os laços comerciais tendem a crescer muito, uma vez que a China vai se agigantar um pouco mais. A China já passou por uma linha importante, que é de um crescimento muito robusto, agora começa a crescer mais moderadamente. Eu faço uma comparação que nem aqueles halterofilistas, né? O camarada fica gigante, ele vai todo dia na academia, continua tomando suplementos, mas ele não cresce mais porque ele chegou num limite de crescimento. A China está nisso. Vai continuar sendo um gigante, se agigantando, mas num ritmo menor, porque já passou do traço maior de crescimento. Então o Brasil vai fazer um papel fundamental, e todo mundo entende que eu estou falando de uma relação econômica muito importante para nós, mas é aí que é a cereja do bolo, Farinaso. Essa é a joia da coroa. É a maior oportunidade do Brasil desde a Segunda Guerra Mundial, em que nós temos uma aliança com um gigante global e que nós podemos mudar o nosso perfil de produção. O Brasil faz parte do G20? Faz, mas não faz parte do G7. A gente está cada vez mais perto da mesa dos grandes decididores globais, das decisões globais. Mas ainda nesse grande banquete a gente senta na mesa das crianças, a gente não senta na mesa dos adultos. O que pode nos mudar nessa posição é nós começarmos a produzir menos matéria-prima, menos produtos da indústria de extração e transformação e mais produtos de alto valor agregado. Você pode pegar todos os países do G7, antigo G8, eles são campeões de venda de produtos de alto valor agregado, tecnologia embarcada, né? Nós estamos conversando aqui através de sistemas eletrônicos, por um computador, por um celular, por um fone de ouvido, tudo mais. Nada disso aqui foi produzido no Brasil. Até pode ter sido montado no Brasil um computador, a exemplo desse aqui mesmo que eu estou usando na minha casa, mas é de uma tecnologia ou que veio da Coreia do Sul, ou dos Estados Unidos, ou do norte da Europa, ou do Japão. A gente monta aqui, a gente não tem tecnologia embarcada, a exemplo da única grande exceção que nós temos, que é a Embraer. A gente tem que produzir mais produtos à comparação dos aviões da Embraer para entrarmos num mercado global de alto produto de padrão, de produtos de alto valor agregado. A China pode ser uma enorme porta de entrada com o tapete vermelho para a gente fazer essa transição. Há cerca de 10 dias eu consegui entrevistar a CEO da BYD aqui no Brasil. É uma pessoa que controla todas as Américas da BYD. Eu estou usando só um exemplo que pode ser multiplicado por dezenas. Como essa indústria chinesa está chegando aqui, claro, de olho num mercado muito grande, 210 milhões de habitantes, que tem um alto padrão de consumo de veículo, porque o brasileiro é apaixonado por carro e tudo mais, mas ela deixou muito claro isso. O Brasil está sendo a nossa porta de entrada para a América Latina, América do Sul, para desenvolvimento conjunto de tecnologia, para que depois o carro elétrico seja construído aqui com tecnologia brasileira, claro, com conhecimento que vem da marca chinesa, mas para um desenvolvimento de produtos que sejam específicos para o Brasil, como a Volkswagen fez, como a Ford fez ao longo dos últimos 100 anos. Né? Então, a gente tem uma porta de entrada agora de um outro grande player global. A gente tem que segurar essa chance e não perdermos, Farinaso, porque o Roberto Campos, que é um economista que eu admiro muito e que tem o seu livro clássico Lanterna na Popa, ele, resumidamente, tem uma frase, que o Brasil não perde a oportunidade de perder uma oportunidade. Então, eu acho que e os BRICS agora, voltando um pouco ao parágrafo anterior que eu estava falando, é o seguinte: os BRICS mais que dobraram de tamanho. Então você tem alguém como a Etiópia, que num primeiro momento você olha não faz sentido, mas faz, por causa da posição logística de conexão. E dois, os países que entraram nos BRICS, eles são de perfil de produtor de petróleo.
Pô, mas a China tem uma política de Estado de investir no carro elétrico, mas eles conseguem olhar para todos os lados. Trouxeram os grandes produtores de petróleo, então você tem Irã, Arábia Saudita, a China vai continuar sendo o ponto principal, a espinha dorsal dos BRICS, mas se abraçando numa conexão aí com os seus fornecedores importantes. E o Brasil está nesse top 5.